Eu falei que da próxima vez eu já vou assim, né? Nem vou olhar pro lado, porque vem o cara do queijinho, eu já fico querendo. Eu sou daquela, eu pareço criança em praia. Milho, e vou em todas. O peixinho. Ai, o peixinho. O peixinho, nem pastel, fala. né? Olha, deu até agora na boca. Verdade, nossa, é verdade. Mas vamos falar de outra coisa, porque senão começa a me dar fome, André. Se eu ficar falando de comida, me dá fome. Eu queria começar, já que você está aí todo disposto, né, a trazer informação aqui pra gente, mesmo na areia, exatamente. Eu queria começar falando com você um pouquinho mais de uma notícia que eu li mais cedo, do Walmart, me chamou bastante atenção, né, em relação disso com a economia americana. Eu estava falando especificamente agora dessa perspectiva aí, até do próprio FMI, de uma perspectiva menor aí da recuperação econômica global. Eu li a questão do Walmart, que caiu o preço aí de quase um Itaú inteiro ontem num pré-market, e eu queria entender um pouquinho, né, a gente pode interpretar, ela é uma gigante varejista, reduzindo aí a sua projeção, isso trazendo, então, se para ela tá ruim, eu imagino para as demais, né? A pergunta é a seguinte, como que você avalia essa desaceleração da economia americana? Será que isso pode trazer também, né, alguma mudança para o Fed amanhã, que deve divulgar as suas taxas de juros? Por que esse cenário aí é tão desafiador para o Walmart? Fico imaginando para essas empresas menores que não têm o dinheiro dela. Qual que é a tua visão em relação a essa perspectiva? Eu tava assistindo vocês agora, né, enquanto tentava me conectar, e uma das coisas que parece que o mercado como um todo se esqueceu sobre como funcionam os ciclos do mercado com relação à inflação, juros. Eu vejo desde o ano passado, né, o foco do Jerome Powell muito em cima da questão do pleno emprego, etc. Ok, ele não subiu os juros, o mercado americano chegou no pleno emprego. E agora que a inflação está completamente, para padrões americanos, né, descontrolada, nesse patamar aí de 8,6, historicamente o mercado anda em ciclos, né? Você tem ciclos de expansão e ciclos de recessão, e vem sendo assim há séculos. E eu não entendo, não vejo por que seria diferente agora. Mas, no entanto, o Fed tem se esforçado com uma mensagem de que vai tentar controlar a inflação sem criar recessão. Eu não consigo imaginar isso sendo possível, né? Então, um dos argumentos do Fed e de outros banqueiros centrais é que a própria inflação vai afastar os consumidores vão consumir menos e aí os preços vão cair. O Walmart é um reflexo desses. Ok, isso é verdade. Por exemplo, gasolina, diesel lá em cima, menos pessoas vão abastecer o carro, vão botar o carro na rua, né? E isso, teoricamente, né, oferta e demanda deveria reduzir o preço dos produtos. Mas se fosse assim, durante todos os ciclos de mercado, bastava deixar a inflação subir, que o consumo cairia e a inflação seria reduzida naturalmente. E nunca foi assim. Sempre foi através de alta de juros. Por quê? A alta de juros acaba realmente retraindo investimentos, por exemplo, investimentos, né, por parte da população em bens duráveis. Então, estamos falando de imóveis, de automóveis, enfim. Você acaba tendo uma redução aí de vários setores industriais como um todo. Então, o setor financeiro, que empresta menos por conta dos juros, setor industrial, que produz menos por conta dos juros, setor imobiliário, que vai vender menos por conta dos juros, né? E isso gera, por exemplo, setor imobiliário, no momento que estão comprando menos imóveis, né, é uma indústria gigantesca em qualquer lugar do mundo, infraestrutura, imobiliário, ou seja, gera demissões, né? Então, as demissões que geram ao longo dos ciclos de mercado, que geram principalmente a redução do preço, porque desempregado não compra. Parece uma coisa muito cruel que eu estou falando, mas é assim, é natural, os ciclos de mercado funcionam dessa maneira.
Ou seja, os Estados Unidos estão em pleno emprego, apesar dessas altas de juros. E a expectativa do mercado é que o juros americano vá a 2,5%. Pô, estamos falando ainda de um juros real negativo, né, de menos 6%, por conta da inflação. Ou seja, eu não vejo essa política do Fed, né, por mais que esteja subindo os juros de uma maneira até mais agressiva do que se esperava ano passado, né, se falava de 0,25, de 0,50 no máximo, e já vamos aí provavelmente para 2 aumentos seguidos de 0,75, ou seja, 1,5% aí em 2 reuniões. Eu acho que isso é até histórico, há mais de 40 anos que o Fed não faz um aumento dessa magnitude, nessa velocidade, mas com essa inflação, isso está afetando o varejo, conforme você mencionou, mas não acho que é suficiente para derrubar essa inflação. Não acredito. Inclusive, a própria Janet Yellen também falou, né, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, ela disse que o país não tem esse risco de recessão, e o argumento que ela falou foi justamente, acho que até muito sobre isso que você trouxe agora, né, o emprego é forte. Ela até falou exatamente essa frase: os Estados Unidos estão praticamente em pleno emprego, né? Então, assim, trazendo, de repente, um cenário aí um pouco, né, talvez menos aversão a esse risco que estavam se esperando. Ô, André, o pessoal aqui tá me avisando que você pediu para separar um gráfico que estava falando exatamente isso. Aqui, é sobre isso, né? Dessa curva de desemprego, especificamente. Exatamente. Vou pedir para o pessoal colocar na tela, se você quiser comentar. Podem colocar aí. Isso. Essa é a curva, né? Isso, essa é a famosa curva de Phillips, né? Foi um estudo feito por um economista que foi laureado até com o Nobel de Economia, onde mostra a correlação aí, e é uma curva bem simples, né? Existem curvas um pouco mais complexas que essa, mas eu peguei uma bem simples aí para a audiência, aonde mostra a correlação da taxa de inflação e da taxa de desemprego. Ou seja, pegando a taxa de desemprego, que é o eixo X, se você voltar para perto do início do gráfico, né? Ou seja, é menos desemprego. É onde a gente está, é o ponto A, né? Ou seja, estamos aí com 3,6% de desemprego. Olha a inflação como é que fica lá em cima. Por outro lado, se a gente levasse o desemprego através de uma política contracionista, que é através de juros e juros reais, ou seja, se a gente levasse o desemprego, por exemplo, para o ponto B, por outro lado, a taxa de inflação, ela reduziria bastante em relação ao que está hoje. Então, essa curva de Phillips é tipo, não vou dizer que é um dogma da igreja, do tipo, você tem que aceitar, é assim que funciona. Mas é assim que vem funcionando há séculos, ou desde que foi apresentada para o mercado essa teoria, essa tese, né? Ela vem sendo aceita há muitas décadas. Então, como que a gente vai conseguir realmente reduzir a inflação sem impacto no desemprego? É claro que é muito nobre todos os banqueiros centrais se preocuparem com isso, né? Mas a gente não tem que entrar no mérito agora da questão, a gente tem que entrar no mérito do que funciona, do que não funciona. Eu não acho que nesse ritmo como está vai funcionar, achar que a inflação vai cair simplesmente porque os produtos estão caros e as pessoas vão deixar de consumir. Isso vai ser uma coisa inédita na história, na minha opinião. Nunca aconteceu isso antes. Pode acontecer? É que tá. Economias são ciências humanas, né? Não são ciências exatas. São tantas variáveis, tantas coisas. Temos uma guerra aí no meio do caminho que pode até mudar o consumo da população, a incerteza, mas é algo que, pelo menos até agora, a gente não está percebendo isso na inflação, principalmente americana, né? Aqui a gente teve esse episódio aí da marretada em cima do preço dos combustíveis, que vai gerar uma desinflação aí de curto prazo, mas para 2023, né, até por conta já dos dois candidatos, possíveis candidatos que devem disputar aí a cadeira do Planalto e seria um deles serem eleito,
os dois falando aí de R$ 600 definitivo. O próprio presidente já pediu para antecipar os dividendos de 2023, antecipar para agora os dividendos das principais estatais, especialmente a Petrobras, que está com lucro bastante representativo. Ou seja, isso só mostra, para mim, só deixa evidente a preocupação agora em gastar e, ano que vem a gente vê, né? Ano que vem, já estou eleito, a gente vê o que vai ser feito. E a gente sabe que desde, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, né, quando foi reeleito em 98, ele segurou na marra a cotação do câmbio, e aí em janeiro, né, o Alexandre tirou o Gustavo Franco, botou o Alexandre Lopes, soltou o câmbio e deu aquela inflação aí que ninguém esperava, porque ninguém esperava, né, essa mudança na política cambial tão abrupta assim, logo depois da eleição, né? Ou seja, os candidatos de todos os vieses políticos vêm praticando uma espécie de estelionato eleitoral em maior ou menor amplitude desde a redemocratização, infelizmente. Então nós vimos isso, todos os candidatos, Fernando Henrique, Lula, Dilma e agora o Bolsonaro, ou seja, todos os espectros políticos. É coisa da política brasileira, infelizmente. Não tem a ver com ideologia. Só que aí o segundo mandato acaba sempre sendo aquele mandato problemático, né? Onde, beleza, ganhamos a eleição, e agora? Inflação fugindo do controle, temos que não vamos cumprir algumas promessas porque não tem dinheiro para isso, e aí se instala crises políticas, crises institucionais que acabam levando a outras crises que vão sendo gestacionadas uma crise dentro da outra. Enfim, parece que a gente vive, Paula, o eterno dia da marmota, né? Ou o eterno ciclo de 4 anos das marmotas, né? No país. Uhum. Ô André, tem um outro gráfico aqui que o pessoal também falou que você separou. Não entendi exatamente do que se trata. Eu queria que você comentasse. Vou pedir para o pessoal colocar na tela. O que é ele? Esse aqui é atualizado, eu tirei ele ontem, é o balanço de ativos do Fed, né? Que é outra coisa que ninguém está dando atenção. Ou seja, o Fed está ainda com um balanço de 9 trilhões de dólares e até agora a gente vê até uma pequena parada ali em cima, mas esse balanço, né, é uma das políticas que o Fed deveria atuar, e por enquanto a gente não vê ninguém falando disso, não só do lado do Fed, mas também do lado do próprio mercado, né? Olha as duas grandes injeções que a gente teve aí. Tem a faixa cinza, que foi justamente aquela primeira injeção no auge da crise do subprime, né? A faixa cinza é o período de recessão, e depois nós continuamos, ao longo da década passada, o Fed continuou comprando ativos, as bolsas explodindo por conta desse excesso de liquidez, e aí tivemos aí essa explosão aí na pandemia, tanto é que o período de recessão praticamente é quase inexistente, e continuamos inflando o balanço de ativos do Fed, e agora temos esse balanço para ser desovado, né? Temos todos esses títulos comprados para serem vendidos e desovados no mercado. Talvez o Fed ainda esteja pegando leve nisso, porque isso sim tem uma capacidade, na minha opinião, de bagunçar feio toda a política monetária, financeira do mundo inteiro, né? E isso sim pode causar uma recessão, mas esse balanço tem que ser, em algum momento, ele tem que ser desmontado. Até quando o Fed vai ficar sustentando esse balanço aí de 9 trilhões de dólares? Então, seriam duas práticas, né, do Fed com relação à política monetária que
teriam que ser endereçadas agora, né? E ambas têm uma capacidade recessiva grande, principalmente essa segunda. Agora, com relação ao aumento de juros, eu acho que eu não consigo imaginar Fed já cortando juros ano que vem, se ele vai subir quanto? Até 2,5%, a inflação está em 8,6%, quer dizer, e esse diferencial aí de 6%? 6%, estamos falando de juros real de -6%. -6% não derruba a inflação, não desestimula o consumo. Eu acho que estamos para entrar aí num ano de 2023 extremamente uma incógnita. Tá os banqueiros centrais apostando que a inflação por si só vai reduzir o consumo. Isso nunca aconteceu. Eu até perguntei no outro dia no Twitter, e eu falei, tô aqui na praia, eu não sei se estou xarope aqui por causa do sol, e a galera até tirou sarro, né? Falou, para com a cerveja, etc. Porque eu falei, será que as redes sociais, né, que hoje têm uma capacidade de eleger presidentes, de criar um Brexit, etc., tem uma forte influência, será que o fato das redes sociais, que tem essa força hoje de mobilização da sociedade, elas estão mudando a maneira dos bancos centrais a atuarem? Eles perderam a mão, perderam a coragem de fazer o que tem que ser feito por conta dessa capacidade hoje de estar tudo sendo discutido em tempo real pela sociedade? É um ponto de interrogação que eu deixo, porque eu vejo os bancos centrais, depois somente os países desenvolvidos, com anos de juros negativos, tudo indica que eles vão continuar com juros negativos. Ou seja, até quando? Isso pode, inclusive, levar, no momento que o mercado perceber novamente que o Fed vai continuar o Fed e bancos centrais nessa área nessa política de juros negativos, há novos movimentos de alta no mercado de ações. Então é uma coisa até para a galera que opera renda variável ficar esperta, porque a gente pode sim voltar a ter a qualquer momento um novo ciclo de alta, basta realmente o mercado falar, a gente vai continuar mais do mesmo, né, com juros negativos no mundo inteiro. Aí ficam só as incertezas aí globais com relação à guerra, com relação a commodities, né, com relação à China, bolha imobiliária chinesa, talvez algum tipo de bolha bem menor amplitude que a de 2008 nos Estados Unidos, com o próprio aumento de juros. E aqui no Brasil, especialmente, toda a questão aí fiscal, toda a questão política para 2023, né? Que aí gera um cenário à parte. Mas globalmente falando, acho que a qualquer momento o mercado vai falar, galera, passou o susto, vamos comprar ações porque os juros continuam negativos, renda fixa não está com nada. Pelo menos é a mensagem que o Fed passa. Ogro, agora vindo aqui para o Brasil, né? Hoje a gente veio o resultado do IPCA, que veio menor ali do que o mercado estava esperando, menor do que as expectativas. A gente viu também uma revisão para cima do FMI para o nosso PIB nesse ano. Como é que você analisa esses dados? Olha, a questão do IPCA vindo negativo, né? Eu vejo que, falando agora para pessoa física, tá? O pessoal fica olhando muito no detalhe, assim, pontual, né, com relação ao IPCA 15, saiu agora, saiu abaixo da expectativa, então isso é bom para a Bolsa, etc, etc. Só que eu não acredito que a gente deva pegar um dado pontual e montar uma estratégia de investimentos baseado nesse dado. Por exemplo, FMI aumentando a expectativa do PIB, etc. O ano que vem é bastante desafiador para o nosso PIB, porque a gente vai ter, inexoravelmente, passar aí por uma série de ajustes, né, de despesas que não foram ajustadas este ano. Por exemplo, a parte toda ligada à energia elétrica, que foi empurrado para o ano que vem, toda a parte de negociação salarial que estão segurando para o ano que vem. Ou seja,
tudo isso vai gerar mais pressão, mais despesas para o governo. Isso, obviamente, vai elevar o percentual. A nossa dívida com esses juros, ela vai ficar mais cara. Então, o percentual dívida-PIB, né, tende a crescer bastante. O pessoal está olhando muito a dívida-PIB agora. Então, você pega uma expectativa de aumento do PIB do FMI, né, e pega o percentual da dívida hoje, o cara olha e fala, pô, né, eu vejo muito isso em fórum, infelizmente, de rede social, o pessoal falando, tá vendo? Falaram de dívida PIB perto de 100%, a dívida PIB está caindo. Ela está caindo artificialmente, porque a gente teve mais receitas do que despesas. Despesas foram controladas, foram reduzidas na marra, desoneração, enfim. Uma série de coisas estão sendo feitas agora, está tudo desarranjado. Eu já vi isso acontecer em várias viradas de governo. Várias viradas de governo, como eu falei, nos últimos 30 anos. 2023, mesmo com essa possibilidade de aumento maior do PIB, eu vejo um ano com muito mais risco e incerteza do que o atual. Muito mais, sem sombra de dúvidas. A nossa esperança de termos um ano bom de bolsa é se realmente isso que eu comentei do mercado global, né, fala, bom, galera, vai continuar juros negativos, então vamos comprar a bolsa. Né? Se o Fed não sinalizar que vai desovar esses ativos aí que foram acumulados ao longo desses últimos 14 anos, o mercado da renda variável é capaz de sobrar, obviamente, a alocação aqui para o Brasil. Mas eu não vejo, eu ainda estou bem preocupado com relação a esse final de ano e principalmente o ano que vem. Não vejo esse tipo de revisão, IPCA um pouquinho menor, abaixo da expectativa, IPCA agora, o FMI aumentou ligeiramente o PIB. Eu acho que isso aí ainda continua sendo colheita de dados de retrovisor. Olhando para frente, o cenário para mim está muito ruim. Acho que a Débora tem perguntas também para o André. Vamos lá, Débora. Bom dia para você, um ótimo dia para você. Muito obrigada pela invejinha alheia passada aqui para nós todas aqui Bom nesse dia, estúdio Débora. gelado, mas tudo bem. Um dia da caça, outro é do caçador, minha avó já dizia isso. Mas... Ô, André, a gente tava brincando aqui. Já pensou ficar passando o povo de biquíni lá atrás do André? Eu falei, gente, vai aumentar a audiência, né? Vamos explodir de audiência agora. Mostra a mulherada bonita aí, André. Mas, ó, eu registrei esse momento dos bastidores lá no meu Instagram, viu? Porque a gente sabe que a programação é muito boa, quando nossos entrevistados comentaristas fazem questão de participar, mesmo estando na praia. Mesmo estando na praia, isso Olha mesmo. Obrigada mesmo, viu, Ogro? Daqui a pouco elas começam a chegar, elas estão dormindo ainda. Ogro, a gente viu, né, um relatório aí do Goldman Sachs, uma queda, né, bem acentuada, inclusive, nas vendas online, ou seja, caindo pelo terceiro mês consecutivo. Inclusive, o setor fechou o trimestre de abril a junho com um recuo de 4,2%. Eu lembro, até comentei isso com a Paula aqui mais cedo, que logo quando começou a pandemia, muitos questionavam sobre qual seria o futuro, né, dos shoppings, das grandes lojas, do varejo físico, porque as pessoas estavam cada vez mais adeptas ali, né, às vendas online, claro, por medidas de pandemia que não tinha como fugir disso. Porém, agora a gente está vendo uma queda, né, sequente disso, inclusive, dessas vendas online. Hoje o setor de varejo, inclusive, talvez refletindo isso, cai inteiro. Via, principalmente, as grandes varejistas, Via, Magazine Luiza, né, caindo bastante. Via está liderando perdas no setor por enquanto. Você acredita que esse cenário de cada vez mais queda nesse modelo de vendas online vai ser realmente progressivo? A gente vai continuar acompanhando isso? A gente vai continuar vendo impactos nesse setor que já vem sofrendo há muito tempo? Primeiro com a alta dos juros. A gente não pode descartar isso, claro. E depois esse outro modelo que muitas empresas tiveram que correr contra o tempo para se adaptar, tiveram que investir e agora vem esse recuo das vendas online. Então, isso tem a ver um pouco com o que eu tinha comentado antes, né? A inflação por si só, ela tem essa capacidade de reduzir um pouco o consumo, isso é natural. Mas não acho que isso seja o suficiente. Primeiro, voltando à questão da inflação, essa redução natural vai ser suficiente para reduzir o consumo, a ponto de reduzir a inflação. Agora, com relação a vendas online versus varejo, é óbvio que agora, com esse pico de inflação,
que a gente teve, né, essa escalada, todo o varejo, do físico ao online, todo ele sentiu. Mas eu acho que justamente mantendo esse cenário de inflação, é inevitável que justamente o online, principalmente dos grandes sites, acabe se beneficiando, né? Porque mais do que nunca os consumidores vão ter que procurar produtos mais baratos, né? E eu falo até por mim, ontem mesmo eu sou viciado em livros, eu vi 5 livros super legais aqui numa livraria aqui do shopping da Riviera. Cara, foi imediato, eu cotei o preço deles, né, uma livraria que eu sempre compro, e quase todos estavam o dobro do preço da Amazon, com exceção de um que estava 30%. Aí, para não sair de mãos abanando, eu comprei esse livro que estava 30% mais caro, 30% mais barato, desculpa, na Amazon, ou seja, bem mais caro, né? Mais de 50% mais caro na livraria, mas os outros estavam o dobro. E deixei lá e fiz o pedido pela Amazon. Então, essa queda no varejo online, eu acho que é reflexo, sim, dessa alta mais forte da inflação por conta de commodities, que aí faltou dinheiro no bolso de todo mundo por conta de energia, por conta de combustível, do gasto com energia, seja elétrica, por exemplo, ao redor do mundo, principalmente na Europa. Aqui no Brasil, a questão energética ligada a combustíveis fósseis, né? Então, se falta dinheiro no bolso, acaba repercutindo em todo o consumo da população. Mas a médio prazo, a tendência é o varejo online, na minha opinião, se fortalecer em relação ao físico, primeiro, porque o online tem essa característica desses grandes canais online, Amazon, por exemplo, própria Magalu, etc., serem mais competitivos que as lojas físicas. Segundo ponto, o cartão online, a rede de varejo online, ela acaba atendendo uma faixa da população que é menos impactada que o varejo físico, né? Que é mais focado em classe C e D, as lojas de rua. Então eu vejo sempre com vantagem, em termos futuros, o varejo online em relação ao físico. Hoje, essa queda do varejo online, esse trimestre de queda no varejo online, para mim é uma coisa pontual. É óbvio que a inflação continuando, incertezas no radar, aí o varejo como um todo vai sofrer. Mas eu acredito que o varejo online sempre vai sofrer menos que o varejo físico. Por conta justamente dessa característica de ser mais barato, né? Uhum. Custo menor, né? Isso pesa muito na hora de definir o preço, exatamente. Menos, né, mão de obra, menos custo, né? Marketplace, exatamente. Exatamente, a logística ali acaba também ajudando bastante na entrega para uma, né, diminuir aí a questão também do frete. São vários pontos. André, queria muito te agradecer, mais do que nunca, né, hoje, por estar aqui com a gente, mesmo aí no seu descanso. Muito obrigada, né, apesar de fazer a gente ficar aqui, né, nem prestei atenção no que você falou direito, eu estava aqui pensando, que inveja, queria eu estar nesse paraíso agora, mas tudo bem. Um dia da caça do caçador, como diz a Débora. Obrigada, André, um beijo enorme. Um beijo, podia ser melhor, eu podia estar no Rio comendo biscoito Globo, né? Eu, né, como uma carioca de coração, que já morei no Rio e amo, acho que era melhor mesmo, mas tá bom, vai estar melhor do que a gente aqui, pode ter certeza, na Faria Lima. Obrigada, André, beijo enorme, até semana que vem. Beijo, meninas, até semana que vem. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.